Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quero fazer todos vocês bem-vindos. Caso você seja novo por aqui, considere se inscrever. Para aqueles que já são inscritos, meu muito obrigada. Então, hoje eu quero conversar com vocês a respeito da minha última leitura, que eu fiz nessas últimas 2 semanas, que foi, então, o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. De vampiro, desculpem. Que título enorme, gente. Mas é esse o título do livro, do Grant Hendricks. E eu quero conversar um pouco com vocês a respeito sobre essa minha leitura. É uma leitura que me fisgou pelo título, pela premissa. Eu achei a premissa muito interessante, muito original, mas que teve questões que me fizeram pensar e que eu gostaria de discutir um pouco com vocês. Aqui nessa resenha a gente vai ter então esse primeiro momento sem spoilers, tá certo? Não se preocupem. Para vocês que tiverem interesse no livro, eu vou falar um pouquinho da premissa e depois a segunda parte vai ser sim com spoilers, porque eu realmente quero conversar sobre algumas questões que ficaram em aberto e em especial o final, que me deixou um pouco encucada, assim, não sei se eu entendi, não sei se eu achei interessante o final, mas enfim, não se preocupem, tá? Eu vou avisar, vai aparecer aqui para vocês quando for o momento com spoilers. E também quero deixar claro que o meu alerta de gatilho, tá certo? Esse é um livro que eu não sabia que tinha, mas conforme eu fui lendo, e principalmente quando a gente chega na etapa final, vai ter momentos bem pesados e descrições de cenas bem gráficas. Então, assim, fica aqui o meu alerta de gatilho. Talvez esse livro não seja para você, ou talvez não seja o momento para você lê-lo, tá certo? Mas fiquem avisados de antemão que tem sim momentos meio pesados nesse livro, principalmente mais para o final. Mas enfim, vamos ao que interessa. Então, esse título enorme, né, Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiro. Então, a premissa é basicamente sobre a Patricia Campbell, que é uma dona de casa tradicional lá nos Estados Unidos, que vive numa cidadezinha no sul dos Estados Unidos, essa informação também é importante, e que a gente acompanha um pouco da rotina dela entre se dividir entre os afazeres domésticos, ajudar o marido e tomar conta dos filhos. Ela tem 2 filhos, uma filha e um filho, e é sobre isso, é sobre dar conta das questões da casa, apoiar o marido e também dar conta dos compromissos das crianças, né? Tem que levar a criança na natação, tem que levar a criança no futebol, tem que lembrar de estender a roupa no varal, tem que passar as roupas do marido, enfim, ela leva essa vida profundamente atarefada. E no começo da história a gente fica sabendo, inclusive, que devido a alguns problemas de saúde, a sogra dela, que já é uma senhora de idade e tudo mais, está vindo morar com eles. E aparentemente seria ali só por um curto período, só para, né, ficar ali com ela e tudo mais. Até que ao decorrer da história a gente vai ficar sabendo que a situação dela vai se agravar e meio que vai se tornar permanente ali na casa junto com eles. E assim, no meio de tantos afazeres, de tantas coisas que ela tem que dar conta, ela inventa de fazer mais uma coisa, que é entrar basicamente em um clube do livro. E aí esse clube do livro é um clube do livro só com mulheres, mulheres que levam uma vida bem parecida com a dela também, são donas de casa tradicionais, que também têm filhos, inclusive muitos desses filhos estão nos mesmos compromissos que ela, então ela se encontra com essas mulheres em outros ambientes também. Mas ela decide entrar no clube do livro porque ela pensou, poxa vida, por que não, né? Ler um pouco. E só que esse é um clube do livro que para ela se mostra muito chato. Deve ser meio irônico você entrar no clube do livro e achar o clube do livro chato. Mas é essa a sensação que ela tem. O livro escolhido, a forma como os livros são escolhidos é meio autoritária. Então, é uma outra mulher que recepciona essas mulheres em sua casa, onde são feitas essas reuniões, e todos os anos ela manda uma lista. Enfim, as pessoas não tiveram muito poder de escolha sobre as leituras daquele ano, e são livros assim que na visão dela são maçantes, não são tão interessantes. E naquele mês ela ficou responsável por conduzir a discussão do clube do livro daquele mês. E é um livro que ela conta que ela não conseguiu ler. E também apareceram mil coisas para ela fazer. Então, a sogra veio morar com eles, aconteceu isso e aquilo com a filha, com o filho, e não sei o quê. Resumindo, passou um mês, chegou o dia da discussão do Clube do Livro e ela não leu o livro. E ela fica muito nervosa, ela pensa em ligar e avisar que não leu, enfim. Ela sabe que ela não pode fazer isso, porque será uma grande desfeita e tudo mais. Mas ela segue com isso. Até que chega o momento dela chegar lá, conversar a respeito, e ela pensa em enrolar o máximo que ela pode. Então ela começa a falar, nossa, esse livro, né? Esse livro, sim, esse livro.
Até que a dona do clube, que ela já havia ligado anteriormente, porque ela pensou em falar a respeito, mas ela acabou perdendo a coragem, enfim, percebe que ela não fez a leitura e, para surpresa dela, não só a Patrícia, mas boa parte ali daquelas mulheres também não leram o livro. Não conseguiram passar da primeira página e a coisa se torna um fiasco, ela se sente super desconfortável, decide ir embora, né? Poxa vida. E no caso não só ir embora, mas ela decide realmente sair do clube do livro, não tá funcionando para ela. E aí quando ela tá de saída, ela acaba se encontrando com outras mulheres também ali junto com ela. E uma dessas mulheres diz a ela, olha, por que a gente não se reúne na minha casa e a gente escolhe outro livro, sabe? Um livro bem mais interessante pra gente ler e discutir sobre. E aí ela fica meio insegura, ela fica um pouco receosa a respeito, sabe? Será que é uma boa ideia e tal? Mas acaba funcionando. E existe uma coisa engraçada porque elas dizem entre si que não é um clube do livro. Não, a gente só veio conversar aqui e tudo mais, né? Não é algo formal, né? Nada parecido. E é engraçado porque é isso que me chamou muita atenção na premissa. Porque esse novo clube do livro, do qual a Patrícia vai fazer parte com essas outras três, quatro mulheres, é um clube do livro curioso, né? Porque você pensa, poxa vida, são donas de casa, né? O que elas devem ler? Não sei, romances, livros de receita. E não, na realidade elas vão ler livros de true crime, né? Então elas vão ler livros como Helter Skelter, A Sangue Frio, Zodíaco, aquele livro sobre o Ted Bundy, sabe? Livros assim, bem pesados, sabe? Eu acho que é uma coisa que ninguém imagina, é meio que uma quebra de expectativa. Mas, curiosamente, esse novo clube do livro funciona muito. Então, a Patrícia passa a frequentar esse clube do livro, lê os livros, apesar de ser bem pesados, né, bem mórbidos. Nesse caso, são livros de true crime, né, são livros sobre casos reais que aconteceram, mas ela fala que aquilo funciona, que ela e essas demais mulheres se empenham nessas leituras, essas leituras as fisgam e passa a ser parte da rotina dela. Como ela passa a frequentar esse não clube do livro, que é um clube do livro, elas passam a ter uma ligação, porque todo mês elas estão se encontrando e tudo mais, e ela faz amizade com essas outras mulheres e elas passam a criar um círculo de amizade muito bom, muito saudável, né, entre elas mesmas, e aquilo funciona durante um bom tempo. Uma coisa interessante sobre esse livro é que ele vai funcionar a partir de vários saltos temporais. Então, para cada parte do livro, a gente vai ter um pequeno salto temporal entre 2, 3 anos. E nisso, como se mostra um assunto muito pesado, imagina, né? Todo mês você está lendo um livro de true crime, elas decidem também variar com livros que sejam de ficção, mas que também abordem esses assuntos. Então elas vão ler O Silêncio dos Inocentes, vão ler Drácula e vai seguindo a vida, né? Elas ficam muito amigas entre si, passam a frequentar a casa umas das outras e a vida segue, o Clube do Livro segue firme e forte, que não é o Clube do Livro. Enfim, até que existe um evento que vai mudar tudo. Então, numa noite em que o filho tinha que levar o lixo para fora e ele esquece, acaba dormindo e ela fica com pena de acordar a criança para ir levar o lixo lá fora e ela decide, não vou levar. E aí, quando ela tá levando o lixo lá fora, ela sofre um ataque de uma das vizinhas que mora ali no quarteirão deles, que é uma senhora de idade já, que é a personagem da Anne Savage, que simplesmente ataca ela, assim. Teria sido algo muito pior, só não foi pior porque o marido dela chega a tempo do trabalho e consegue salvá-la dessa situação. Essa senhorinha se mostrava, ela estava no lixo, mexendo, revirando o lixo, e ela pensou, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, né? E tenta conversar com a senhora, mas ela percebe que a senhora tinha meio que, como eu posso dizer, mordido um guaxinim, estava com um guaxinim na boca, assim, uma coisa horrorosa. E depois veio para cima dela, inclusive morde um dos lóbulos da orelha dela, uma coisa assim assustadora. E isso acaba movimentando a cidadezinha, então essas amigas dela do Clube do Livro vão ligar para ela, vão fazer visitas, ver como ela tá e tudo mais. Ela e o marido ficam muito assustados, né? Como assim uma senhorinha de idade me ataca e morde meu lóbulo. Sabe, é uma coisa horrorosa, eles ficam muito assustados com aquilo. Mas ela ao mesmo tempo demonstra muita compaixão, não? Poxa vida, a bichinha morava sozinha, isolada, a gente não sabia nada sobre ela e tudo mais. E dali a poucos dias depois ela vem a falecer. E a partir disso as coisas começam a tomar um rumo muito estranho para ela e para as pessoas dessa cidade,
porque eles descobrem que há pouco tempo tinha se mudado para casa dessa vizinha que a atacou o sobrinho neto dela, que é então o James Harris. Então, o James Harris ele vai ser esse personagem que vai entrar na trama e que a partir dele as coisas vão tomar um rumo completamente diferente. Então, ele vai ter uma experiência com a Patrícia que ela vai notar coisas muito estranhas nele. Então, desde o fato de que ele alega ter um tipo de doença rara que faz com que ele não possa se expor há muito tempo ao sol. Mas tudo bem, ela compra a ideia, tanto que ele tá sempre de óculos escuros, ele anda num carro que ele meio que vedou todas as janelas para, né, não entrar a luz do sol. E ele aparenta sempre estar muito adoentado, sempre está muito mal, com a pressão muito baixa. E ela meio que se apieda desse rapaz, afinal de contas, a única parente que ele tinha, que era essa tia-avó que atacou ela, morreu. Então ela, de alguma forma, se sente no dever de fazer algo a respeito. E passa a ser uma figura muito importante para ela e para os filhos. Então ele passa a frequentar muito a casa dela, inclusive ela vai convidá-lo para entrar e a partir desse convite se torna rotineira a ida dele à casa dela várias vezes. Além disso, existe esse fator que eu falei para vocês, né, de que a sogra passa a morar fixamente com eles, porque ela claramente está com sinais de algum tipo de demência, de Alzheimer, ela já não lembra muitas coisas, ela recorda do nada coisas do passado, ela já não está muito bem. E aí, por conta disso, eles inclusive vão contratar uma cuidadora, que também vai ser uma personagem importante para a trama, pro decorrer da trama. Essa cuidadora, que é essa senhora, vai ficar responsável então por cuidar dela e tudo mais. E é interessante porque em determinado momento, né, tendo-se em vista que esse novo amigo que ela faz, que é o James Harris, passa a frequentar muito a casa dela, fica muito próximo dos filhos dela, do marido dela. Numa certa noite, ele vai para lá para jantar com eles e acontece algo muito estranho. A sogra dela, que é essa senhora que não está bem, como eu comentei anteriormente, diz que o reconhece. E eles ficam, como assim? E ela fala: Não, eu lembro, você pode enganar todo mundo aqui, mas eu lembro de você. Você conheceu meu pai. E fica todo mundo: Minha nossa, mas a senhora é muito idosa, ele é muito jovem. Como assim ele conheceu seu pai? E aí, pelo menos enquanto eu lia, eu consegui juntar algumas coisas, né? Tem uma alergia à luz do sol, fica muito fraco, tem um aspecto pálido, precisou ser convidado para entrar na casa de Patrícia, supostamente teria conhecido o pai da senhorinha lá, que é bem velha, bem idosa, né? Como assim? Não sei se vocês conseguiram pescar aí o que é. Mas é isso que eu posso falar, pelo menos na parte sem spoilers, tá certo? É um livro que é interessante sim, que me fisgou, você fica genuinamente curioso para saber o que é que está acontecendo. E como eu disse, você vai ligando os pontos, nossa, talvez isso, talvez aquilo. Mas fica o meu alerta de gatilho. Tem sim cenas pesadas, vai tocar em assuntos pesados, principalmente mais pro final da trama. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui, essa parte até, né, sem spoilers, um beijo. Vejo você nos próximos vídeos. Ou não, se você decidir continuar aqui, por sua conta e risco, tá certo? E agora a gente segue com spoilers, porque eu realmente quero conversar sobre algumas questões que ficaram em aberto. Eu acho que tudo bem o autor ter deixado isso em aberto, mas algumas questões que me incomodaram também. Então, começando pelo aspecto da crítica social, então essa questão de que a cuidadora, né, da sogra da Patrícia ser uma senhora negra que mora num bairro negro desse mesmo local, né, que eles vivem nessa mesma cidadezinha do sul dos Estados Unidos e que tem essa coisa meio estereotipada. Então, a Patrícia, essas mulheres são mulheres brancas, que têm seus filhos brancos, que vivem bem e tudo mais. E a cuidadora é essa senhora que é negra, que é pobre, que vive numa região mais afastada, talvez cercada por um estereótipo da ideia de violência, de marginalidade. Então, isso me chamou bastante atenção. Em seguida, essa questão relacionada aos relatos dos ataques que estão acontecendo na região que ela mora. Né? Então, quando elas vão lá visitá-la, e aí existe essa questão de que as crianças negras deste bairro estão morrendo, né, de forma misteriosa, de forma muito estranha.
Aparentemente elas haviam sido levadas por alguma coisa e isso as estavam deixando meio que zumbis, assim, meio sonâmbulas, meio mal mesmo, assim, como se não estivessem bem direito neste mundo. E aí, seja lá o que for, isso estava fazendo, inclusive, que elas, né, atentassem contra a própria vida. Então, assim, achei isso bem pesado, mas achei isso também muito impactante nesse paralelo de que essas crianças que são deste bairro negro, que são em situações, digamos, de mais vulnerabilidade, são os que são atacados, enquanto que esse pessoal que mora, né, na parte branca da cidade tá tudo bem. Inclusive, existe essa questão de que essas situações estão acontecendo lá e elas não sabem nem nada, não aparece nada nos jornais, nada é noticiado, nada é falado. Então, achei essa sacada do autor interessante, trazer esse pano de crítica social. Só que, ao mesmo tempo, isso meio que cai por terra, porque quando a gente chega mais pro final e a gente fica sabendo do ataque a Corey, né, que é a filha mais velha da Patrícia, essa teoria não faz muito sentido. Tipo assim, tudo bem, no começo era atacar as pessoas que estão mais vulneráveis, as pessoas que estão marginalizadas. Mas depois atacar as principais pessoas? Como assim? Fiquei um pouco perdida. Outra coisa que eu achei interessante é sobre as referências que claramente o autor utilizou. Então, a primeira, que inclusive é o livro que elas vão ler, que é o Drácula, do Bram Stoker. Esse aqui eu já li, inclusive. Então, traz essa questão de pele pálida, não pode sair no sol, tem que ser convidado para entrar. Então, isso, a ideia de que talvez ele seja muito velho, né? De que ele tem esse aspecto jovem, mas talvez não condiga com a idade real dele. Então, claramente, o autor usou muito disso aqui, apesar de que no livro ele utiliza as próprias regras. Isso aqui claramente foi uma referência, mas não é tudo. A outra coisa também que eu pesquei foi O Bebê de Rosemary, do Ian Levin, também já li, que traz essa coisa de tratar essas mulheres como talvez ensandecidas, essa ideia de que elas estão histéricas, de que elas estão inventando, né? Quando elas decidem denunciar James Harris pelo que supostamente ele estaria fazendo com essas crianças do bairro pobre. E elas são dadas como loucas, não, vocês não estão bem, não, vocês estão inventando isso. Não só essa obra, mas me lembrou também uma outra obra dele, que é o Mulheres Perfeitas. Acho que é esse o título. Ou As Esposas Perfeitas, não vou lembrar agora. Vai aparecer aqui para vocês. Que também trata dessa coisa de que é um bairro perfeito, que essas mulheres não podem perceber nada de estranho, tem algo estranho acontecendo, só as mulheres percebem, os homens não percebem. Então me lembrou muito isso também. E o que mais que eu queria comentar com vocês? Sim, sobre os pontos que ficaram em abertos. Então, um dos primeiros pontos que para mim fica em aberto é essa questão da Anne Savage. Né? A gente fica sabendo depois que ela foi atacada por ele, só que o que aconteceu com ela? Né? Ela foi. Era para ter sido transformada nele, só que a transformação dela não deu certo, não aconteceu, não foi concluída. Ficou em aberto. Eu realmente fiquei me perguntando o que, é que teria acontecido. A outra coisa também que ficou em aberto é no final, quando acontece aquela coisa horrível lá com a personagem da Slick, e ela tem essa doença que, segundo os médicos, seria uma doença autoimune. Né? E aí você fica se perguntando, nossa, mas o que será? Né? Será que ele transmitiu para ela algo que pudesse torná-la, transformar nele também? A gente não fica sabendo, né? Pouco depois ela piora e vinha a falecer, né? Mas era para transformá-la em vampira também? Também para mim ficou isso em aberto, que tá tudo bem, tá? Essas questões ficaram em abertos, não acho que necessariamente o autor tinha que dar uma resposta para tudo isso, mas são questões que eu fiquei pensando. E sobre o final mesmo, a atitude de Patrícia de, não, pra gente pegar ele eu vou ter que me sacrificar. E aí eu automaticamente lembrei de Nosferatu, né, que é o plágio do Drácula, só que, né, com mudanças. Inclusive fica aqui a minha recomendação do filme do Robert Eggs. Muito bom mesmo. Então tem essa coisa do sacrifício final, né? Assim como o Nosferatu no final, a Ellen entende que a única forma dela fazer com que essa criatura pare, né, de destruir, de matar todo mundo, é ela se sacrificando. A Patrícia chega a essa mesma conclusão também. Apesar de que, diferente da Ellen, no final a Patrícia fica viva. E aí, outra coisa também do final que me deixou muito chocada, que eu achei pesadíssimo, mas que também eu acho que ficou, não sei, talvez mal explicada, é a solução em relação a esse sacrifício. Então, ela iria se sacrificar para eles, né? Assim como a Ellen.
Só que enquanto no Nosferatu a Ellen faz isso porque ele ia esquecer, né, do nascer do sol e tudo mais, não ia poder se esconder, etc., ia morrer fulminado pelo sol, vamos dizer aqui. Aqui, a solução que elas encontraram, na minha opinião, foi bem pesada e não responde muita coisa, né? Então, para, né, o YouTube não derrubar o meu vídeo, elas basicamente vão dar uma de Elise Matsunaga, se é que vocês me entendem. Eu disse que era pesado. Com ele. Só que aí existe um detalhe muito bizarro, que é assim, apesar delas fazerem aquilo, as partes continuam se mexendo, continuam como se estivessem vivas ainda. Tanto que a solução mesmo é levar tudo isso para um necrotério para que aquilo seja queimado. E assim, por vezes, elas conseguem se livrar desse monstro, né, dessa criatura. Outra coisa que eu achei muito criativa do autor, mas que também não tem explicação nenhuma, é que é dito que tem algo que sai de dentro da boca dele, que se mexe aqui no queixo, e que ele utiliza isso para poder sugar, né, o sangue da vítima. E aí existe todo esse apelo meio sexual, que me lembrou também um pouquinho do Nosferatu. Só que eu também achei isso um pouco mal desenvolvido. Tipo, por que tem esse apelo especificamente? Porque nesse caso não é como se fosse como em Nosferatu, que a gente pode interpretar que é uma metáfora para outra coisa, né? Enfim. Aqui não, é meio que gratuito, tipo, ele só fazia isso. Então, assim, ele fazia isso com aquelas crianças e elas tinham a vontade de, né, por que isso acontecia com essas crianças e não aconteceu, por exemplo, com a Corey, né, que é a filha da Patrícia, que ela descobre que estava sendo atacada também? Porque no caso da Corey, ela ficou como se tivesse uma pessoa em abstinência de drogas, por exemplo. Então, assim, essas são questões que ficaram em aberto, que eu realmente não acho que ele necessariamente precisaria ter respondido todas essas questões, mas não sei, algumas delas poderiam ter tido explicações melhores, enfim, poderiam ter sido melhores desenvolvidas. E o final eu também achei meio, sabe, a Angelique morre com aquilo que a gente não sabe o que era, que tinha acontecido, né, fruto dessa doença autoimune. A Patrícia fica viva, ela consegue se recuperar, tudo mais, apesar de tudo. E supostamente ele tá morto, né? Cremaram lá as partes e tá tudo certo, né? E inclusive no final a gente vai ficar sabendo que, né, foram muitos danos, muitas questões, mas esse monstro, né, foi derrotado por essas mulheres que se uniram pelo bem maior. E é isso, gente. Caso você tenha ficado aqui até essa parte com spoilers, me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês tiveram essas mesmas impressões que eu, principalmente com relação a esses aspectos, ficaram em aberto sobre a história, principalmente sobre esse final, se vocês também ficaram bem chocados, assim como eu. E se vocês já leram outros livros do autor. Eu tive contato com esse autor por conta de um filme que é uma adaptação de um livro dele chamado O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Não li o livro, eu apenas assisti o filme e... Gente, que filme horrível. Particularmente, eu não sei nem o que falar pra vocês. Mas me contem se vocês já leram esse ou já leram o livro, que outros livros dele vocês me recomendam, ou se vocês acham que também tem esse problema nos outros livros dele também. Enfim, gente, não sei. É isso. Eu agradeço caso você tenha ficado até aqui. Um beijo e até mais.